Aos poucos, comecei a notar que meu pai ou a minha mãe está começando a perguntar demais. Estou chamando lá de longe e ela não está me atendendo. Ou chego na casa deles, eles estão aumentando cada vez mais o volume. Será que está tendo algum problema? Será que estão surdos? Se liga no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vim falar sobre a audição, principalmente entre idosos. Mas antes de continuar nosso vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Mas afinal, o que pode estar acontecendo se por acaso meu pai ou a minha mãe começou a mudar um pouco o comportamento? Comecei a falar e ele parece não entender ou pede para repetir toda hora. Se eu converso com ele de costas ou de lado, ele pode até responder no automático, mas nem entendeu o que estava falando com ele. Ou se a cada vez que eu vou para a casa dele, parece que o som está cada vez mais alto. O que pode estar acontecendo? A primeira coisa que a gente precisa tirar a dúvida é se não está tendo um processo de perda auditiva e se essa perda não está levando a um processo de surdez. E o que nos preocupa? A audição é uma arma importante na nossa comunicação. Graças à audição que nós mantemos contato com as pessoas, conseguimos conversar e ser entendidos, e graças a essa comunicação e o contato social que mantém a nossa lucidez cada vez mais preservada. Quando aos poucos começa a ter dificuldades de entender, de seguir conversas e de manter contato com as pessoas, é um dos fatores que aceleram a demência ou até mesmo degeneração neurológica, como o Parkinson e o Alzheimer, e vão afetar progressivamente e cada vez mais a questão de cognição, ou seja, a lucidez de quem está no processo de envelhecimento. Mas o fato de estar envelhecendo não é sinônimo de surdez. Nem sempre o paciente que vai ter mais de 70 anos vai ter sempre algum grau de perda. O que vai acontecer é que a partir dos 40 anos nós vamos ter um processo de envelhecimento da área aguda, que nós chamamos de presbiacusia, e que nem sempre vai causar surdez. O que é mais comum nesse tipo de processo de envelhecimento é a sensação de zumbido contínuo, principalmente no silêncio e em sons agudos, aquele som fininho no meio da noite que parece que está apitando e que aparece às vezes na hora que eu estou dormindo. Na hora que eu estou na rua ou em algum lugar barulhento, talvez eu nem perceba esse tipo de ruído. O que vai afetar realmente a comunicação é na frequência chamada frequência da fala, que fica entre 500 e 2.000 Hz, que é a frequência da voz audível. Normalmente a de homens adultos costumam ser nas frequências mais graves, próximos do 500 decibéis, e das mulheres adultas entre 1.000 e 2.000 Hz. Crianças, aquela voz mais aguda, costumam ser mais próximas de 2.000 Hz. Essa área costuma ser mais afetada por outros problemas, infecções no passado, às vezes dependendo do antibiótico que foi utilizado, problemas de circulação e vasculares, com trombos levando, por exemplo, a uma surdez súbita, e também problemas de metabolismo, que possam atrapalhar a circulação dentro do ouvido e levar a um desgaste progressivo dessa região. Por exemplo, doenças como o diabetes, colesterol, os triglicerídeos e a tireoide mal controlada podem levar a um desgaste cada vez maior nessa área de fala e aumentar os riscos de uma perda auditiva que precise de até uma reabilitação, como os aparelhos auditivos. Mas mais do que pensar num aparelho auditivo para aumentar o volume, precisamos investigar as causas para ver se isso não é progressivo. Doenças mais raras, como os tumores, doenças neurodegenerativas ou até mesmo problemas cerebrais, também podem levar a essa perda e precisam ser investigados para não ter o avanço. Pois afinal, às vezes é igual botar um óculos com um certo grau e a causa está persistindo e a cada vez que vai passar no oftalmologista, o grau está errado. Na audição pode acontecer a mesma coisa. Podemos botar um aparelho para uma situação, mas se a causa não está esclarecida nem sanada, cada vez mais vai ficar pior e esse aparelho não vai funcionar. E por que às vezes são os outros que percebem a perda? É que como geralmente essas perdas são mais progressivas e de pouco a pouco, a pessoa mesmo pode não perceber que está acontecendo, mas as pessoas que estão ao seu redor começam a perceber que a comunicação já está ficando mais difícil. Ele não está entendendo o que eu estou conversando, ou ele está usando cada vez mais outros recursos para tentar entender a TV, aumentando o volume, começando a ler as legendas, ou até mesmo tendo que ser conversado de frente olhando a boca. Quando a pessoa usa esse recurso para tentar entender, provavelmente a audição deve estar prejudicada em algum ponto e a gente precisa ver o que está acontecendo. Pode chegar a um ponto
do idoso perceber que não está adiantando nada e começar a se isolar. E isso é o ponto mais preocupante em relação ao envelhecimento da área cerebral. Começa a se ter cada vez menos cognição, ou seja, lucidez, e isso pode avançar a largos passos para uma perda de qualidade de vida e de autonomia nos idosos. Outro sinal que pode acontecer também, como os nossos ouvidos são direcionados para escutar de frente, outros sinais podem acontecer quando nós chamamos de lado e de trás. Localização de onde vem o som, não entender de onde vem, ou às vezes se chamam de costas, ele nem responder porque não entendeu o que era com ele. E também pode acontecer da perda começar primeiro em sons agudos, começar a não entender primeiro as crianças e depois as mulheres da casa, e às vezes por último é a voz do homem que vai entender. E aí chega aquele conflito em casa de que não entendeu a mulher, mas entendeu o amigo que estava lá no bar porque ele escutou bem. Na verdade não o que ele quis, mas às vezes é que a voz do homem pode atingir frequências mais graves, que é uma área mais difícil de ter um desgaste tão intenso se comparados com a frequência aguda, que é a voz da mulher. E se isso estiver acontecendo, é interessante um otorrinolaringologista começar a investigar. Sujeira, cera, até mesmo infecções podem atrapalhar no sentido da entrada do som não conseguir penetrar. Alterações de sangue e até mesmo circulatórios também podem afetar no maior desgaste da audição. E também, se tiver tudo limpo e sem nada mais afetando, o exame de audição, a audiometria realizada pela fonoaudióloga, também irá nos dar detalhes de como é que está a audição e o que possa estar levando a essa maior dificuldade de entender e de não participar das conversas. É por isso que se um parente seu ou se você mesmo está se sentindo nessa situação, procure um otorrino para a gente poder esclarecer. A questão não é apenas a audição, mas também garantir que você tenha um melhor equilíbrio no processo de envelhecimento e que também não seja tão avançado o seu declínio da lucidez. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Até mais!